Olá pessoal, tudo bem? Em primeiro lugar, eu quero agradecer as pessoas que estão vendo meus vídeos, né? Peço que divulguem no Facebook, na internet, no Google+. Eu pretendo fazer outros vídeos com assuntos bem bacanas associados com literatura. Eu quero falar sobre alguns livros que foram transformados em filmes. Também vou falar sobre quadrinhos. Meus próximos temas é justamente o aspecto literário de algumas histórias em quadrinhos, né, falar da importância de algumas obras em quadrinhos, Watchmen, Sandman, O Cavaleiro das Trevas, Frank Miller, ou seja, vem muita coisa bacana por aí. Então eu peço que vocês me ajudem a divulgar o canal da maneira como vocês puderem, através de Facebook, através da internet, através do Google+. Veja também as minhas resenhas no meu blog, Books and Minds, tem coisas bastante legais, tá? Bom, gente, hoje eu vou continuar falando sobre o Neil Gaiman. Recentemente eu adquiri outras obras dele, livros de contos e romances. Eu quis assim ter todos os textos do Gaiman, né? Fazer tipo uma coleção Neil Gaiman. E eu, dentro dessa coleção, eu gostaria de comentar dois livros. O primeiro é Coraline, ou Coraline, como alguns conhecem, e Coisas Frágeis 2. Bom, vamos começar por Coraline. Coraline, ou Coraline, é um livro que assim é aquele tipo de livro que dizem que é voltado para público infanto-juvenil. O Gaiman, assim, nos Estados Unidos, o pessoal rotula o que ele faz como fantasia para adultos. Na verdade, em Coraline, a gente pode definir esse livro como um conto de fadas gótico. Porque nós temos a combinação de elementos de contos de fada com algumas outras situações que estão presentes na literatura gótica. O meu primeiro contato com Coraline, ou Coraline, foi através da adaptação que foi feita para o cinema, uma animação em stop motion, produzida pelo Tim Burton. Eu tinha gostado, eu gostei muito dessa animação, mas o livro eu achei bem mais interessante. Por quê? Porque Coraline é uma história assim bastante assustadora. Tem momentos aqui que até me lembraram um pouco o Labirinto do Fauno do Guilherme Del Toro. Em Coraline, nós temos, né, a personagem principal, que ela se chama Coraline, e as pessoas confundem o nome dela, chamam ela toda hora de Caroline. Então a gente vê que ela é uma menina, né, no livro ela é uma menina, ela tem uma personalidade forte, isso vai ajudá-la a resolver certas situações. É interessante perceber como o Neil Gaiman ele vai desenvolvendo essa narrativa. Né? Nós temos uma combinação de elementos de contos de fadas tradicionais, né, que remetem à tradição oral, não é as adaptações que a gente está acostumado a ver nos filmes ou em outros meios, né? E é muito interessante, né, a questão dos três elementos, que ela vai ter que descobrir onde estão, né, executar as três tarefas. Então nós temos toda essa configuração de contos de fadas tradicional. Por outro lado, nós também temos aqui um tratamento do romance gótico, né? Nós temos aqui a casa, que tem coisas misteriosas acontecendo, personagens descritos de forma bastante assustadora. Bom, eu acho que a trama de Coraline é relativamente conhecida, mas eu vou falar um pouquinho sobre ela. É uma menina, ela se muda com os pais para casa que é uma herança que foi deixada pela avó. Ela ocupa uma parte dessa casa, os outros cômodos eles são alugados. Um deles é para duas atrizes de teatro que são aposentadas, outra parte é para um dono que era
é de um homem que teve circo e ele faz umas coisas assim bastante interessantes, bastante inusitadas, né? Então a gente vê que a principal referência em Coraline é Alice no País das Maravilhas, porque ela vai encontrar no cômodo onde ela vive uma porta que dá acesso a um outro mundo que é exatamente a cópia, né, da realidade onde ela vive. E lá ela vai ter contato com um personagem assim bastante assustador. E o que chama a atenção nessa personagem, né, que é a outra mãe dela, é que no lugar ela tem olhos de botão. Então a gente vê através desse pequeno detalhe um diálogo que o Neil Gaiman faz com as narrativas do E.T.A. Hoffmann, principalmente O Homem da Areia, né? Coraline, eu assisti a animação, eu percebi quando eu li o livro que alguma coisa da animação foi suavizada, eu diria até infantilizada. É um livro assim, tem momentos bastante assustadores, né? Não é um livro assim que eu indicaria para criança, e é um livro bastante assustador. Eu gostei muito, eu acho que é um dos melhores trabalhos do Neil Gaiman. Bom, o outro livro que eu li do Gaiman é Coisas Frágeis 2. Eu já tinha feito um vídeo sobre o Coisas Frágeis 1, falando que, na verdade, Coisas Frágeis é uma coletânea só e que foi dividida aqui no Brasil em 2 volumes. Só que eu achei que esse aqui é um pouco mais fraco que o outro, tá? Ele é inferior. O Gaiman, ele escreve na introdução falando que a intenção dele, quando fez essa coletânea, foi reunir vários tipos de escritos. Aqui a gente não encontra só conto, a gente encontra também poemas e alguns outros textos assim mais experimentais, digamos assim. Bom, existem os poemas nessa coletânea. Assim, é difícil para mim falar sobre, avaliar esses poemas. Eu diria que são interessantes, porque ele faz alguns deles, o Gaiman faz uma releitura de contos de fada, mas o ponto forte dessa coletânea é os contos. Mesmo assim, existem contos que são muito bons, tem outros que eu achei mediano, mas nenhum é ruim, né? Vai do bom, vai do mediano para o bom, para o muito bom, eu diria, né? Fazendo uma classificação. Dentre os contos, eu gostei de um chamado Noivas Proibidas dos Escravos Sem Rosto na Casa Secreta da Noite do Temível Desejo. Nesse conto, o Gaiman ele vai tratar. Ele é um conto assim com elementos góticos, mas existe um diferencial aqui. Eu diria que existe uma ironia, e o Gaiman vai brincar com essa ironia, digamos assim, entre o mundo ficcional e o mundo real. Eu gostei de outro chamado Hora de Fechar, onde o Gaiman ele vai trabalhar 2 tipos de narrativa. Na primeira, é uma narrativa em primeira pessoa, em terceira pessoa, é um grupo de pessoas que se reúnem em determinado lugar, e aí quando uma delas começa a contar uma história, passa a ser em primeira pessoa. É uma história assim que tem contornos um tanto sinistros, e no final ela te possibilita algumas leituras. O outro que eu achei interessante, eu acho que é o melhor conto aqui dentro da temática do horror, é Pó Amargo. Em Pó Amargo, o Gaiman ele vai tratar da temática do zumbi, que aparece em vários filmes. Aí, agora esse filme do Brad Pitt, né, na série Walking Dead. Mas eu diria que esse conto tem um viés satírico. De certa forma, o Gaiman faz uma brincadeira aí em torno do mito dos zumbis, os zumbis africanos, e também tem um final interessante, né, surpreendente. Tem também Garotos Bonzinhos Merecem Favores, que é uma história que aos poucos vai assumindo contornos fantásticos, e é uma história, um bom conto, mas não está entre os melhores. Mas, assim, dentre todos os contos que estão nessa coletânea, o que eu mais gosto é O Dia dos Namorados do Arlequim.
Esse conto ele se transformou numa graphic novel. Ele foi lançado aqui no Brasil com o nome de A Paixão do Arlequim. Essa graphic novel foi desenhada pelo John Bolton, que é um artista gráfico inglês fantástico. Ele é incrível, os desenhos dele são sensacionais. Eu tenho essa graphic novel, mas eu gostei muito de ler o conto, porque o que me chama a atenção nele é justamente a utilização da linguagem poética, né? O Gaiman ele trabalha muito bem a linguagem poética, o uso das metáforas, e é um conto que fala sobre o amor e os seus desdobramentos, que às vezes podem ser tanto positivos como negativos, digamos assim, né? Então ele vai pegar um personagem da comédia dell'arte, que é justamente o Arlequim, e ele vai, através desse personagem, vai desenvolvendo este conto. Eu gostei também da forma como ele acaba, né, que possibilita leituras. A gente pode, né, classificá-lo como um conto tanto de realismo mágico, como um conto do fantástico, admitindo duas possibilidades de interpretação, mas o que me chama muito a atenção nele é o seu modo de narração. Bom, nessa coletânea também eu destacaria um outro conto, um conto de horror, chamado Quem Alimenta e Quem Come, que também é bastante interessante. É sobre um homem que ele encontra o conhecido dele, aí ele descobre coisas bastante sinistras que estão acontecendo com esse seu amigo. Tem um final bastante interessante, que se resolve muito bem. Tá? Então, Coisas Frágeis, no geral, eu acho que é um dos menores trabalhos do Neil Gaiman. Assim, em termos de qualidade, eu achei esse livro assim, um tanto irregular. Mas quem é fã, assim como eu, é uma obra que vale a pena ser adquirida. Tá certo? Bom, gente, então fica registrado aqui meu comentário sobre Coraline e Coisas Frágeis, né, do Neil Gaiman. O Gaiman, o Gaiman, quem já viu os outros vídeos sabem que eu realmente admiro muito, né, principalmente a capacidade que o Gaiman tem de descrever situações, de inventar histórias. Tá certo? Então, até mais com outras dicas.